Amém. Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui. Queremos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concede, nos reunirmos nesta manhã em Sua casa para estudarmos a Sua santa e bendita palavra. Queremos também agradecer a Deus pelos irmãos que já se encontram aqui presencialmente neste local e os queridos que estão aí através das redes sociais interagindo. Porventura alguém tiver alguma pergunta no desenrolar da lição, pode fazer através do chat. Você que está no chat, você que está aí nas redes sociais e os irmãos aqui podem levantar a mãozinha, a gente administra aqui o momento da participação dos queridos. Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos começar o estudo da nossa lição desta manhã, que é a lição de número 8, cujo título é Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos te agradecer por estarmos juntos nesta manhã em tua casa para estudarmos a tua santa e bendita palavra. Que servida nos abençoar nesta manhã, falar-nos profundamente aos nossos corações, abençoando a todos que se encontram aqui presencialmente neste local e também os irmãos queridos que se encontram nas redes sociais e aqueles que ainda hão de assistir esta preleção, esta posição desta lição no futuro. Pedimos a tua bênção para a nossa igreja, para pastores oficiais, membros e congregados. Pedimos pelas congregações da igreja, e departamentos, as lideranças e as famílias também. Ser servido esse trabalho cresça, prospere de uma forma sadia para a glória e louvor do teu nome. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Lembra aos queridos que nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Éfeso, ou aos Efésios, né? E nós estamos aqui nos alternando, o pastor Eudes e o pastor Walter, a exposição das lições, né? E no domingo passado, o pastor Walter ministrou a lição de número 7, que tratou sobre Cristo e a nossa reconciliação com Deus. Esta lição teve 3 partes, como está sendo distribuídas as lições desta revista. A primeira, Cristo desfez a inimizade entre os homens, na cruz, tá certo? Havia uma parede de separação entre judeus e gentios, isso era claro e evidente. A leitura que nós fazemos do Novo Testamento e também até do Antigo Testamento, né? E a segunda parte diz o seguinte: pela paz, quer dizer, Cristo nos trouxe a paz através da cruz, a paz com Deus e a paz uns com os outros, vertical e horizontal. E por esta paz, Cristo fez um novo homem, quer dizer, as pessoas que pela graça de Deus conseguem aceitar a Cristo, crer nele, acreditar nessa mensagem do Evangelho, a pessoa é transformada, feita no novo homem, para a glória de Deus, né? E a terceira parte foi o seguinte, é que pela cruz, é, judeus e gentios foram reconciliados com Deus num corpo, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então a lição de hoje ela vai versar sobre essa questão da edificação da igreja, né? Cujo fundamento, ou a pedra de esquina, ou a pedra angular, ou a pedra principal, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e os apóstolos e os profetas do Novo Testamento são também é, colaboraram no fundamento da igreja, que está sendo edificada pela graça e misericórdia do Senhor, né? Eu vou pedir ao diácono Bruno que coloque aí, por gentileza, os textos, são 2 textos de Efésios, capítulo 2, versículo 20 a 22, são 3 versículos de Efésios, e Mateus, capítulo 27, versículo 24 ao versículo de número 27. Vamos ler a palavra do Senhor para nós irmos desenvolver mais a questão de Efésios, né? O desenvolvimento da lição está baseado
baseado na carta aos Efésios. Mas esse texto de Mateus é importante porque fala sobre a fundação da casa sobre a rocha, que todos nós já sabemos que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta leitura de Mateus, ela confirma, ratifica, ou consolida essa questão de edificar a igreja sobre a rocha, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Vamos começar com Efésios, capítulo 2, versículo 20, até o versículo número 22, se lida na versão atualizada. Amém. Graças a paz, irmão. Vamos ler o texto de Efésios 2, do 20 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Agora Bruno vai ler Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo número 27. Todo É, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. muito bem. Esse texto de Mateus é justamente a conclusão do Sermão do Monte, proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Já o texto apresentado por Lucas é mais resumido. Muito bem. Então, nós vamos agora, queridos, olhar o objetivo geral desta lição, desta manhã, né? Para que a gente comece a entender. Porque toda mensagem, toda exposição tem um objetivo, né? Tem um geral, que é o, digamos que condensa tudo, e tem aqueles específicos que é justamente o professor vai ministrando, tentando alcançar aqueles objetivos propostos pela própria lição. Bruno, objetivo geral, por gentileza. Ensinar que Cristo é o fundamento da igreja e que ela está alicerçada na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Muito bem. Então, como nós lemos aqui no texto de Efésios e que tem uma consolidação em Mateus, a gente percebe que nesta lição, né, ensinar esse objetivo básico, principal da lição, o geral, né, é que Cristo é o fundamento da igreja. Não tem outro. Aliás, São Paulo disse isso: ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 15, se não me falha a memória. E que também esta igreja, que está fundamentada em Cristo, ela está sendo alicerçada pela doutrina apostólica, e pelo testemunho dos profetas neotestamentários, quer dizer, que foram os ministros da palavra do Senhor, né? Na época, que promoveu aquele início dessa edificação que vai se prolongar até o arrebatamento da igreja. A igreja está sendo edificada, tanto no sentido de pessoas estão se achegando a Cristo para compor esse corpo místico, isto pela fé na sua obra redentora, como também um crescimento espiritual proposto como padrão do Evangelho. Paulo vai falar nessa carta aos Efésios uma tal de uma estatura padrão de Cristo. Ou seja, todo cristão, em tese, deve se parecer com Cristo no que se refere ao seu viver. Vamos adiante os específicos agora, Bruno. Obje- Objetivos específicos. 1. Explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós por meio do Espírito Santo. 2. Apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. Muito bem. Então, você começa a observar que, olhando assim a Bíblia como um todo, a revelação
ela foi dada de forma progressiva. Começa no Velho Testamento, que eu gosto de usar Antigo Testamento, né? A palavra para mim é mais adequada. Porque a ideia de velho é que já caiu em desuso. Na realidade, não é bem assim. Nós temos alianças ali que Deus fez com Israel, realmente em alguns aspectos foram cumpridas em Cristo e já foram, digamos assim, desautorizadas para observância através da igreja. Mas vocês vão de convir que as grandes doutrinas da Bíblia, praticamente todas elas têm o seu fundamento lá no Antigo Testamento. Então, por exemplo, a questão do santuário, tanto o tabernáculo, que foi construído por Moisés no deserto, como também mais tarde o templo que Salomão construiu, e depois o templo reconstruído por Zorobabel e embelezado por Herodes, né, na época quando Cristo surgiu no cenário humano. Então, Deus habitava naquele santuário, né? Mas a realidade da nova aliança é que aquele santuário que era exclusivista para o culto a Yahvé, a Javé, ao nosso grande e glorioso Deus, ele perdeu a sua finalidade. Por quê? Porque agora outro santuário foi construído para a habitação de Deus, que é justamente a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí que muita gente, infelizmente, não compreende essa mensagem do Evangelho. É saber que o nosso corpo, o corpo do cristão genuíno, é santuário do Espírito de Deus, né? E todas as vezes que a igreja se reúne para a celebração, torna-se ali também um santuário de Deus, onde Deus habita e está no meio do seu povo, bendito seja o nome do Senhor. Se nós entendêssemos esta verdade, você que está em casa, que nunca mais apareceu na igreja, por razões não justificáveis diante de Deus, você estaria presente. É preciso refletir. Essa pandemia, irmãos, é uma coisa interessante. Muita coisa está acontecendo. Deus está tratando com o seu povo. E Deus também, graciosamente, colocou à disposição da igreja recursos extraordinários através da informática, internet, redes sociais, que nós podemos divulgar os nossos cultos, as nossas reuniões, até para atender a necessidade da igreja em certo momento que ela não pode se reunir. Hoje, por exemplo, nós nos reunimos com restrições. O governo recentemente, foi quando, Altino, foi sábado, né? A, publicou outro decreto aumentando a capacidade, digamos assim, para as reuniões da igreja, não é mais 30, é 50. Quer dizer, já fica melhor para nós. Quer dizer, não há razão para o crente no dia do Senhor. Né? Eu disse, até escrevi um WhatsApp para vocês que estão me ouvindo aqui e nas suas residências. Domingo é dia do Senhor. Pronto. Não é meu, não é seu. Então, nós não temos o direito de fazer do dia do Senhor o que nós quisermos. É dia de adoração, de descanso das lides, né, do trabalho secular, digamos assim, e dia de adoração ao Senhor, né? É interessante que quem lê a história dos puritanos, eu disse aqui na igreja, os puritanos tinham um costume bem rigorosos. Ai do crente que perdesse a reunião da igreja de domingo. Ele ia ser era uma condução coercitiva, usando a linguagem moderna, coercitiva, e para o colegiado, né, aquele grupo que tomava conta das cidades, que era puritana, ia ser responsabilizado pela sua ausência ao culto, que eles consideravam que era um desprestígio, um desrespeito à presença de Deus, que está no meio do seu povo, e o crente não está nem aí, como se não tivesse nada acontecendo. Espero que você esteja em casa, esteja sendo impedido por algo que justificava diante do Senhor. Mas, em todo caso, Deus te abençoe, você é crente, é filho de Deus, aí fica a minha exortação neste momento. Mas essa é a ideia. A segunda coisa foi apresentar quem? O fundamento da igreja, queridos. Cristo é a base, né, onde a igreja está alicerçada. A partir dali, as coisas vão se desenvolvendo. E a doutrina apostólica e a doutrina de Cristo, do Evangelho, ela está sendo também colocada como fundamento da igreja, através, pelo testemunho dos profetas e também dos seus apóstolos. Né? E o que é mais, que eu já dei uma pincelada, refletir sobre o nosso privilégio, que é um privilégio inaudito. Você
eu, miseráveis pecadores, salvos pela graça, purificados pelo sangue do Cordeiro, nos tornamos santuários do Deus vivo. Quer dizer, na época de Israel, no antigo Israel, quando você sair do santuário, tecnicamente você estaria saindo da presença de Deus. Agora não. A nova dispensação não tem mais como se esconder. Para onde você for, Deus é com você, porque Deus habita dentro do seu interior como o selo da sua redenção. Né? Para lhe dar direção, orientação, lhe proteger, lhe provisionar, livrar e assim por diante. Grandes são as maravilhas que Deus tem feito para conosco. Vamos ler a introdução, Bruno, por gentileza. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Muito bem, nessa introdução tem aquilo que Walter falou domingo passado, que é através da cruz de Cristo, houve uma reconciliação do homem com Deus, né? No sentido da paz, no sentido vertical, e também a paz entre os irmãos, quer dizer, não há mais discriminação, tanto faz homem, mulher, servo, livre, né? Rico, pobre, isso não importa, todos estão nivelados por cima, todos, graças a Deus, né? Não há diferença nenhuma. Glória a Deus por isso. É verdade que na igreja tem ofício, né? Tem lideranças que têm que ser obedecidas porque foram instituídas por Deus no seu propósito de cuidar da igreja. Mas você, eu, cada um, nós temos acesso à presença de Deus sem precisar de mediador, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, Luísa? Muito bem. Então, no texto que foi lido, Paulo, ele sabiamente, iluminado e inspirado pelo Espírito do Senhor, ele compara a igreja a uma construção. É difícil. Neste edifício nós temos o que? Temos o alicerce, que é Cristo, e as pedras que estão argamassadas, né? Umas às outras, que é justamente o edifício que está sendo levantado. Quer dizer, você está unido a Cristo e ao seu irmão, e não pode mudar essa situação. Por mais que você não goste de mim, também isso não importa. Nem que você não goste do pastor, mas você não vai se separar de mim nem eu de você, porque nós somos um em Jesus Cristo, queridos. Estamos ligados pelo Espírito uns aos outros. Então é bom que se entenda isso para a gente ter uma vida. Não é o caso aqui, graças a Deus, está em harmonia, mas às vezes tem comunidade tempestuosas, né? Muitas tempestades no meio da igreja, também na área de relacionamento que não deveria haver. Por quê? Porque nós somos apegados, ligados um ao outro, como se fossem essas pedras aqui, esses tijolos que essa parede é confeccionada. Não há como mudar essa situação. Glória a Deus por isso. É isso que é dito, né? Cristo é a pedra angular, é, a doutrina apostólica é justamente o fundamento, e assim vai crescendo esse templo santo para a glória de Deus em espírito. Vamos lá, agora vamos olhar as partes que compõem a lição para a gente debulhar cada uma delas. Né? Para os irmãos aprenderem, eu e vocês, porque quem mais aprende, irmãos, parece incrível, é o professor. Sabia, eu aprendo muito mais como preparar alguma coisa para ensinar do que vocês que vão receber. Né? Mas a bênção do Senhor é porque esse é ministério. Deus dá graça, dá orientação e a gente estuda, entende, compreende e vai passando adiante. E assim a igreja vai tomando conhecimento dessa preciosa doutrina, e isso, na Bíblia, é um crescimento espiritual. À medida que essa doutrina vai enchendo o nosso coração, vai moldando o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Vamos lá, Bruno, santuário judeu. Um edifício espiritual. Item 1 da lição. Vamos lá. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um dos motivos de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles.
Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais e desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Muito bem, Bruno. Veja bem, irmão. Quando se fala nesse edifício espiritual, a gente tem que se reportar ou remeter ao Antigo Testamento, né? O santuário judeu, que no início era o tabernáculo, e depois a construção física, porque o tabernáculo era um templo ambulante ou móvel. Montava-se e desmontava-se de acordo com a vontade de Deus da caminhada para Canaã. Se você observar o livro de Números, você vai encontrar as paradas de Israel. Quando eles paravam e o tempo tinha um certo significativo, então era levantado o santuário. E ali as tribos se instalavam ao redor do santuário. E ali os sacrifícios eram retomados, né? Os holocaustos e as outras oferendas para adorar o Senhor, né? Então aquilo ali, irmãos, era proibido expressamente que não fosse judeu adentrar, pelo menos na parte do átrio, porque na parte do lugar santo e os santos dos santos eram privativos. Ninguém entrava. Nenhum judeu, à exceção dos sacerdotes. Né? Os sacerdotes oficiavam tanto no átrio, que tinham duas peças, né? O altar do holocausto e a bacia de lavar. Então, quando você entrasse, digamos assim, no santuário, digamos assim, você já encontrava um altar e uma bacia onde os sacerdotes se lavavam para oficiar no altar do holocausto. Ali o povo podia assistir, participar do culto, mas adentrou no lugar santo somente os sacerdotes da casa de Arão. Somente os sacerdotes é que poderiam entrar para oficiar em quê? E ali a mesa com os pães da proposição, tinha o candelabro de ouro que era aceso todos os dias, e tinha também o altar do incenso. Por exemplo, na visão que o pai do Batista, o João Batista, o Zacarias, teve, foi aonde? Ele foi oficiar no altar do incenso. Depois tinha o Santo dos Santos, essa aí era mais sagrado ainda. Santo dos Santos, né? Então, o que é que acontecia? Só uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava nele no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, para oferecer um sacrifício por si mesmo e pela nação de Israel. Só uma vez por ano. Passou aquele dia do Yom Kippur, o dia do perdão, passou aquilo ali, acabou. Não podia mais entrar. Então, seus irmãos, era um negócio complicado. Quando chega na nova aliança, depois que Cristo reconciliar os judeus, gente, eu estava pensando aqui que eu nunca tinha pensado, me lembrei agora, Bruno. Por quê? Por que Deus permitiu que o santuário dos judeus fosse destruído no ano 70 da era cristã? Por quê? Será que não foi para dizer, olha, aquilo que Jesus tinha dito à mulher samaritana, mulher, não é mais aqui, é aí, Samaria, Deus é espírito, Deus é espírito. Então a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar, aqui, ali e acolá. Se você que é crente, o servo do Senhor, você entrar na presença de Deus, você tem acesso ao Santo dos Santos, onde Deus está, para adorar a beleza de sua santidade. Além dessa adoração, questão individual, também Deus agora ordenou que o seu povo se juntasse, se reunisse para celebrar juntos ao Senhor. Juntos ao Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa, irmão. A igreja de Cristo, ela sempre existiu no eterno propósito de Deus. A igreja não começa no dia de Pentecostes. A igreja, ela já existia e eu consigo provar. Primeiro, o Cordeiro, diz Apocalipse, foi morto antes da fundação do mundo. Então, no programa divino, ele já estava morto. Quer dizer, e os eleitos foram eleitos também antes da fundação do mundo. Então, quando a história humana começa, Deus começa a dar curso ao seu programa redentor. Então, quem foi o primeiro salvo? Adão e Eva. Porque eles aceitaram a provisão de Deus quando o pecado
os matou espiritualmente. Deus mesmo pegou animais, matou, o sangue foi derramado, tirou a pele, cobriu, fez vestimento e cobriu a nudez do casal. Aquilo, a ideia é a seguinte, que ali tem que ter um sangue que faria expiação pelo pecado. E aquilo aconteceu lá no Éden. Né? A partir dali, a prova disso também é que quando Adão, daqui a pouco você vai olhar um filho de Adão chamado Abel, e a mensagem que Adão propagou para a sua família encheu o seu coração. E aí ele vai oferecer um sacrifício ao Senhor que foi agradável a Deus. Por quê? Porque foi um sacrifício cruento. O animal foi morto, sangue foi derramado, a vítima foi colocada dentro do altar e foi oferecida em holocausto ao Senhor. E Deus agradou-se de Abel e de sua oferta, não se agradou de Caim nem de sua oferta. Por quê? Ambos não foram adorar o Senhor? Porque Abel estava sintonizado com o programa Redentor, queridos. Então os irmãos começam a perceber que a igreja vai se desenvolvendo, né, de forma embrionária, mas chega no dia de Pentecostes aí, quando o Espírito é derramado sobre a igreja, começa uma nova dispensação, a igreja mostra a sua cara. Amém? A igreja do Deus vivo. Então não tem lá na eternidade, judeu num canto, crente da grande tribulação no outro lugar. Não, é a igreja de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Para onde Cristo vai, a igreja vai com ele. Acabou. Está escrito na palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a relevância do templo judaico perde a sua finalidade. Eu estive lá em Jerusalém, vi lá o Muro das Lamentações, estive lá dentro, observando, ali os judeus ainda fazem as suas preces, as suas orações, ele bota um livrozinho e fica balançando a cabeça assim e fazendo uma recitação. Eles adoram a Deus, mas aquilo já passou, o santuário não mais tem a sua finalidade, a finalidade do santuário já foi cumprida em Jesus Cristo, agora é um novo templo, o santuário espiritual, é o corpo misto de Cristo, é a igreja do Deus, onde Deus habita, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Item 2, Bruno. Santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, o que foi confirmado pelo diácono Estevão em seu discurso. Desse modo, os crentes, judeus e gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas e um edifício espiritual. Muito bem, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quer dizer, há uma comparação, sempre uma analogia. O que tem no Novo Testamento você vai encontrar digamos assim, uma figura, né, lá no Antigo Testamento. Então, o que era aquele santuário, né, onde Deus habitava, aquilo já cumpriu seu papel histórico e profético. Agora, irmãos, a igreja, né, ela é comparada a um edifício em construção. Por que em construção? Porque a igreja ainda não está completa. Observe que o verbo de Cristo, edificarei a minha igreja, a palavra que Cristo usou, né? Sobre esta pedra, esta declaração, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O fundamento da igreja não é Pedro, é Petros, é Petra. Ou seja, não é um fragmento de pedra, e sim uma pedra, uma rocha. Petra. Então, sobre este fundamento edificaria a minha igreja. Essa igreja está sendo edificada. Quando uma pessoa, o evangelho é propagado por diversos meios, né? Ou já tenha sido propagado e o Espírito começa a operar na vida das pessoas, e elas reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador e o aceitam. O que acontece? Agora, essa pessoa é ligada a essa construção pelo Espírito. E agora vai sendo edificada. Quer dizer, essa edificação começa com a conversão e continua até a partir do crente para a eternidade e vai concluir como corpo de Cristo a sua conclusão, a sua construção final do grande dia, quando o último crente, ou a última pedra espiritual for agregada a esta construção, que eu não sei, nem você sabe, nem ninguém sabe aonde vai ser, quem será e quando será. Quando isso acontecer, não vai passar essa geração sem que
Cristo não volte para buscar a sua igreja. Entenderam, né? Vamos lá. Então, quando é dito lá, Salomão já tinha essa iluminação do Espírito, essa inspiração de que aquele santuário, mesmo com toda a sua estrutura que foi, digamos assim, orientada por Deus, não podia conter esse Deus sublime, maravilhoso, Deus verdadeiro, né? E isso aí no discurso do diácono Estevão, que a lição não colocou, mas eu coloquei porque está dentro do contexto. Ele confirma aquilo que Salomão, Deus não habita em santuário feito pela mão do homem. Então, deste modo, os crentes judeus e gentios tornaram-se o quê? O templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler para vocês agora. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Paulo estava lembrando a igreja dos Coríntios, né? E eles eram santuário de Deus. E aquilo que aconteceu na igreja, briga de crente com crente, imoralidade sexual e outras coisas ruins na igreja, não condizia com esta graça que Deus dispensara a eles, que ele era o santuário do Deus vivo. Amém? E a nota dominante na vida de quem realmente é uma pedra, né, espiritual nesta construção é justamente uma vida de santidade, separada do pecado em todas as suas manifestações. Vamos lá. Em que eles são pedras vivas, né? Em um edifício que é espiritual, que é o texto que Pedro escreveu na sua carta, no capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte, né? Vê aqui, 2 e 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Adiante, Bruno. Item 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida com a pedra mais importante ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes niveladas. Muito bem, o texto por si mesmo já esclarece, né? Evidentemente, na construção moderna não existe essa questão dessa pedra angular, né? No caso, seria todo o edifício, ou melhor, toda a infraestrutura, né? É o alicerce. Se coloca pedras, cimento, areia, né? Ali faz aquele alicerce bem feito para levantar as paredes, né? Mas na época, naquela construção, tem uma pedra que era uma pedra crucial. A pedra chamada pedra angular, pedra de esquina, era a pedra mais importante. E através nesta pedra, as outras pedras iam sendo colocadas e servia também para nivelar as paredes da construção. Então, é por isso que se fala aqui nessa arquitetura antiga e não na moderna, né, esta pedra, em tese, sustentava todo o edifício que estava sendo construído, porque era a base. Conta-se que lá em Jerusalém, descobriram lá na questão arqueológica, as escavações, uma pedra grande, grande mesmo, relacionada à questão do santuário. Muito, mas a pedrinha, era pedra, irmãos, assim, talvez desse comprimento aqui dessa sala, ou talvez a metade. Ali, a partir dali, que as coisas iam sendo montadas, até chegar à sua conclusão. Eram construções bem feitas, né? Vamos lá. Aí agora é dito que Cristo é o quê? A pedra angular desta construção que é a igreja. Leia, Bruno. Item 4. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Assim também testificaram os apóstolos. Pronto. Então, deixa eu ver, tem mais coisa, Bruno? Tem. Portanto, vamos lá. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo.
No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Muito bem. Você, reportando ao texto de Mateus, capítulo 16, quando Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? É, aquela pedra que suporta toda essa construção, que é o fundamento da igreja, Cristo, não é Pedro, já disse. A igreja, a maioria, ela se equivoca na interpretação desse texto. E diz que Pedro é o fundamento da igreja. Não é. Cristo, sobre esta pedra. Então, a maioria, os melhores comentadores bíblicos entendem que esta pedra não é Pedro, e sim Cristo. Isso Paulo diz também, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser no Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja, ela é indestrutível por causa do seu fundamento, que é Cristo. Se fosse um homem, tinha desaparecido da história, devido às intensas perseguições que a igreja tem sofrido ao longo da sua história. A ponto de pensar que ela estava aniquilada, mas sempre tinha um remanescente fiel e se multiplicava, multiplicava até chegar ao século XXI, como nós estamos aqui pela graça e bondade e misericórdia de Deus. Jesus Cristo é a pedra angular, esquina, que foi rejeitada por quem? Pelos edificadores, no caso os judeus. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Rejeitaram a pedra. Isso foi dito, está profetizado no Salmo 118, versículo 22. O próprio Cristo afirmou isso e os apóstolos testificaram. Pedro disse: olha, ele é a pedra que vocês rejeitaram. Não quiseram, não aceitaram. Muito bem, vamos adiante, Bruno. Leia a síntese do tópico número 1, por favor. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Pronto, então, irmãos, olha, eu já disse, a igreja é o que, existe mais precioso neste mundo aos olhos de Deus, a igreja de Cristo. Às vezes a gente quer colocar outras coisas na frente da igreja. Eu já ouvi mesmo. Ninguém nega que a família é uma instituição divina. Ninguém nega, só se for não conhecer a Bíblia. Foi Deus que a instituiu. É preciosa aos olhos de Deus. Existem mandamentos de Deus para os componentes da família, para cônjuges, pais, filhos e irmãos também. Na época, servos, né, que trabalhavam, era uma espécie de componente da família. Irmãos, eu digo assim, ao longo da Bíblia fala sobre, né, os irmãos cuidar um do outro e assim por diante. Né? É aquela recomendação que José deu aos seus irmãos: olha, você não brigue pelo caminho. Sabia que a família de Jacó era grande, eram 12 filhos, né? E se José deu o conselho aos 11, é porque eles viviam entre si, lutando, ocupando a ocupação de espaço. Né? Pois é, então a gente precisa entender esta grande verdade, esta igreja de Cristo que a gente precisa, e esta igreja, na sua expressão universal, o corpo misto de Cristo, ele se expressa através das igrejas locais. Amém? Não, mas não, se é assim, então eu sou crente, carreira solo. Pronto. O que importa é crer em Cristo, andar direitinho, acabou. Não. Não, porque o próprio Cristo ordenou que você se juntasse com os que professam a fé nele, os seus irmãos na fé, para a celebração. Não tem que se ligar à igreja local. Se ela tem um padrão neotestamentário, se ela tem os seus pastores, os seus presbíteros, os seus diáconos, ela prega a sã doutrina, os sacramentos são observados, o batismo e a ceia do Senhor, essa igreja que prega o evangelho, o santo evangelho, essa igreja, irmãos, que é coluna e firmeza da verdade, é uma instituição divina, porque no Novo Testamento, quantas cartas Paulo escreveu? 13. Quantas igrejas locais? 9. Apocalipse, quantas cartas tem? 7. De Cristo, diretamente. 16 cartas destinadas às comunidades locais como prova evidente, substancial, de uma comunidade local que tem esse perfil, a igreja do Deus vivo, bendito seja o nome do Senhor. E você que é membro da igreja, sinta-se feliz, abençoado, mesmo com as suas imperfeições, mas a igreja é coluna e firmeza da verdade. Prestigie a sua igreja, contribua,
se envolva com os seus programas, os seus projetos, que você é crente em Jesus Cristo, irmãos. Você é uma pedra espiritual que foi colocada por Deus no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Vamos lá, fundamento. Fundamento: apóstolos e profetas. Primeiro, o conceito de apóstolo. O termo grego apóstolo é usado no Novo Testamento para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos Aos apóstolos apóstolos. foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Muito bem, então nós vimos aqui que essa palavra apóstolo significa o quê? Enviado. Né? Enviado. O mensageiro. E este apostolado está centrado na missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Nós, na sexta-feira passada, nós, quando damos o capítulo 3 de Marcos, uma parte, né? Nós trabalhamos na questão dos apóstolos de Cristo. Estão lembrados? 12 homens escolhidos por Cristo para darem prosseguimento ao ministério da pregação do Evangelho. Né? E isso é bem latente. Essa era a prioridade número 1 do ministério: pregar a palavra, ensinar a palavra. Observe quando surgiu um problema na igreja de Jerusalém, estava tomando o tempo dos apóstolos, o que é que eles fizeram? Reuniram o povo, escolheram 7 homens, né, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para construí-los sob um ministério para cuidar da parte social da igreja. A igreja não é só a parte espiritual, ela tem pessoas com necessidades físicas, psicológicas, né, materiais, assim por diante. Então, os diáconos foram escolhidos para aliviar o trabalho dos apóstolos. Por quê? Porque eles precisavam se dedicar, como eles disseram, à oração e ao ministério da palavra. Da palavra, né? Agora, interessante aqui, irmãos, é que nós temos 12 apóstolos lá designados por Cristo. Dentre eles, o traidor, que é substituído, depois que se afasta do ministério, por quem? Por Matias, naquela eleição que a igreja fez no início. Em Atos capítulo 1. Mas tem a questão de Paulo. E não só Paulo, Barnabé também. E outros. No texto do Novo Testamento, que eram chamados de apóstolos. Olha, Paulo teve uma dificuldade imensa para se credenciar perante a igreja como um apóstolo, principalmente pela igreja de Corinto. Um grupo dizia a presença dele era fraca e a palavra desprezível. Por quê? Porque ele não preencheu o pré-requisito no básico, que é ter acompanhado Jesus desde o batismo de João até a sua ascensão, e que foram testemunha da sua ressurreição. Aí Paulo dizia, eu vi o Senhor, eu fui chamado. E o trabalho de Paulo mostrava que era um trabalho abençoado por Deus, um trabalho de um apóstolo, e ele foi reconhecido por apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Barnabé também era apóstolo, né? E Júnias, tem Júnias, e tem 2 pessoas lá na carta aos Romanos que diz que eram apóstolos também. Né? Talvez tivesse outros. Aí tem hoje, aí eu me calo, porque não há uma sucessão apostólica, né, como a igreja prega. O Papa tem uma sucessão, né? Quer dizer, o apostolado vai passando de um para o outro. Não há as chamadas aleatórias, específicas da parte de Deus, e que é visível aqui no Novo Testamento. Vamos adiante, Bruno. A doutrina, vamos lá. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim, como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce,
Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Muito bem, nós somos congregacionais, né? Mas eu coloquei isso aqui da revista porque eu acho importante que vou dizer daqui a pouco, viu? Começar aqui no início, né? Sobre a questão. Essa doutrina. Queridos, olha, veja bem. Lembrem-se que a revelação foi dada de forma progressiva. Existe um corpo doutrinário na Bíblia Sagrada. Ele não se encontra num livro específico, ele está distribuído nos livros da Bíblia, de forma embrionária, ou melhor, assim, os fundamentos estão no Antigo Testamento e a consolidação no Novo Testamento. Então nós temos uma doutrina que é chamada também de teologia sistemática, que eu tanto amo e gosto de ensinar. Esse é o corpo doutrinário, que é uma doutrina apostólica, doutrina santa, é o santo fundamento, que quem seguir está, digamos assim, bem fundamentado. Coisa que a igreja precisa conhecer. Por que é que eu estava ouvindo um vídeo que eu ia passar para os oficiais, porque tem uma cena lá que eu achei conveniente, né? Mas vou passar para vocês. É do Paulo Júnior, né? O pregador esse que bate em todo mundo. Ele estava batendo nos jovens e mostrando também sobre a questão, as coisas que acontecem dentro da igreja, as loucuras que acontecem. As igrejas neopentecostais, as igrejas modernas e até no meio tradicional também. Coisas que arrepiam a quem tem um pingo de conhecimento bíblico, porque não está de acordo com a doutrina apostólica. Então, por que é que existe mestre na igreja? Para ensinar. E o ensino geralmente não agrada, não sei por quê. O povo gosta mais da mensagem profética que incendeia a igreja. Mas lembre-se que na igreja de Antioquia, em Atos 13, havia profetas e mestres. Uns eram usados por Deus para avivar a igreja e outros para instruir na doutrina apostólica, para fundamentar aqueles irmãos na fé cristã. É preciso conhecer, é preciso vir para a escola bíblica dominical, é preciso assistir os cultos da igreja, participar. Por quê? Para poder você tomar conhecimento desta doutrina e encher o seu coração dela, e quando surgir uma novidade, que vai surgir mais ainda, porque está previsto que falsos mestres vão ser levantados pelo demônio, pelo diabo, irão enganar muitos, fazer milagres e maravilhas, e o povo vai ser seduzido e enganado, vai dizer amém a tudo que é porcaria. Conhecendo a doutrina, você vai ser seletivo. Ela mesma, você enche o coração da palavra, da doutrina, quando a porta do erro bater no seu coração, a doutrina rechaça de imediato. Isso aqui não é de Deus. Não pode ser de Deus, que não está de acordo com a palavra de Deus. Você que está me ouvindo aí, pelo amor de Jesus Cristo, não abandone a sua igreja. Venha para estar aprendendo. Eu aprendo todo dia. Quem que é o dono da verdade? Nós estamos num processo de crescimento com essa doutrina maravilhosa. Vamos adiante, Bruno. Na palavra, está tudo revelado, está tudo escrito, já foi, o corpo doutrinário já foi fechado, não tira-se nem acrescenta-se mais nada, porque é a santa palavra do Senhor, é a lei de Cristo dada à igreja. Vamos adiante. Vamos. O testemunho dos profetas. A palavra grega Profetas. profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica que se tratava dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Um minutinho, viu, Bruno? Veja bem, né? Então, Paulo, quando ele fala sobre doutrina dos apóstolos e profetas, observe que a palavra profeta está depois de apóstolo. Então, o contexto natural seria dentro da igreja e não os profetas veterotestamentários. Tanto os da palavra, como Elias, Eliseu, Natã, Gade e assim por diante, como da escrita, Isaías até Malaquias.
Não está se referindo a esses profetas. E sim os profetas na igreja. Tinha. Na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres. Eu estava olhando aqui, que o autor não colocou, quando houve o concílio de Jerusalém, o que aconteceu? Depois que foi definida as questões, a questão, o que aconteceu? Diz o texto que dois homens, Judas e Silas, que eram profetas, está escrito, ministravam a igreja, né? Ministrava a igreja. A igreja ali que estavam os apóstolos, estavam os presbíteros, é justamente aqui Atos 15, 32, está aqui. 15, 27 diz o seguinte: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciarão também o mesmo. Depois, Judas e Silas, então existiam outras, né? Outros eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Agora, quando foi colocada aqui a questão da Bíblia, cadê, Bruno? Onde é que está aqui? Não, ainda falta ainda, né? A Bíblia pentecostal diz o seguinte, olha, ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Ótimo, gostei disso aqui, porque isso é o tradicionalismo pentecostal, porque o moderno não. O indivíduo chega aí e diz assim diz não. Eis que te digo, meu servo, e começa a trazer profecias, às vezes profecias que colidem com o texto sagrado. Descarta isso, porque disse Pedro, que se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Quer dizer, a profecia, se alguém levanta-se na igreja para trazer uma palavra profética para a igreja, tem que ser em conformidade com a palavra do Senhor. Paulo diz, olha, se aparecer um anjo pregando outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei, seja anátema, maldição. Cuidado, você que gosta muito de estar por aí correndo atrás de profecia e de revelação, precisa conhecer a doutrina para poder fazer a seleção. O que é de Deus, a gente ouve de conformidade com a palavra, e o que não é de Deus, fora. Nunca poderá ser substituído ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Queridos, as grandes heresias no meio evangélico surgiram de profetas que se levantaram no meio da igreja, dizendo que tinham visto uma revelação. Eu não vou dizer aqui as religiões para não causar problema, né? Nas redes sociais. Que viram revelações que não se coaduna, que não se conforma com a revelação da palavra do Senhor. E enganaram a igreja. E milhões se agregaram a essas religiões. Aí, dizendo que é cristã, que faz parte do cristianismo. Não, heresia. Por quê? Porque não se conforma. E geralmente foi época de avivamento espiritual. Vou citar o nome por questão de ética, não é conveniente. Surgiram nos Estados Unidos, a maioria delas, em época de avivamento espiritual, quando a igreja estava sendo visitada pelo Espírito de Deus da maneira extraordinária. Então ali surgiram 1, 2, 3, 4 e levaram milhões de pessoas para os seus arraiais. Pois é. Vamos lá, adiante, Bruno. O testemunho dos profetas. Acabou o testemunho, item 3, né? Testemunho dos profetas, né? A palavra grega, profeta, significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase, recapitulando, em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica que se tratava dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Pronto, a gente viu Mais isso aí, adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que estivera oculto e que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Esses profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo e perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. Muito bem, Bruno. Veja bem, né? No seu plano, irmãos,
no texto do Antigo Testamento, muitas coisas veladas, né? Latentes, mas não tinha sido revelado plenamente. Quando chegam os apóstolos instituídos por Cristo, alguns deles foram usados como Paulo, para mostrar esse plano que estava oculto e agora foi esclarecido. Que plano era esse? E judeus e gentios estavam unidos pela cruz de Cristo, num só povo que era a igreja. Isso não estava no Velho Testamento, assim de forma assim, ostensiva. Aqui e ali você vai encontrar um texto que dá a entender que havia alguma coisa para ser revelada plenamente no futuro. O que aconteceu é o que Paulo diz aqui, por exemplo, em Efésios capítulo 3, versículo 4 a 6, que eu vou ler para vocês, né? 4 a 6, vamos lá. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, qual o plano estava oculto? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. São co-herdeiros com os crentes judeus. Estão no mesmo pé da igualdade. Então, o crente judeu, quer dizer, um judeu convertido a Cristo, não é mais importante aos olhos de Deus do que um gentio convertido a Cristo. Estão nivelados. Esse era o plano que estava oculto. Havia da parte de Israel toda aquela discriminação, aquela seletividade. Ninguém podia entrar no santuário de Jerusalém se fosse judeu. No átrio, porque lá na frente já disse que era privativo aos sacerdotes. Ninguém poderia entrar. Havia portas e cada porta tinha levitas ali cuidando do acesso do povo. Então, agora não. Agora estão todos nivelados, judeu e gentil, são um em Jesus Cristo, todos têm acesso ao Santo dos Santos através de Jesus Cristo, e o céu está aberto para a vida da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante, Bruno, lê a síntese. A igreja está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas bíblicos. Pronto, então aí está a síntese do que nós vimos na parte 2 da lição. A pedra angular, quem é? Cristo. Sobre Cristo está edificado o quê? A igreja. Os ensinos apostólicos, os testemunhos bíblicos desses homens foram usados por Deus, eles fazem a base, ou melhor, o fundamento desta igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, para ser, digamos assim, caracterizada como igreja cristã genuína, tem que ter esse perfil, né? Seguir a doutrina dos apóstolos exaradas nas páginas do Novo Testamento. Tá? Muito bem. Vamos agora à parte 3 da lição, Bruno. Edificados para a morada de Deus. Primeiro, edifício bem ajustado. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam ser harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Muito bem. Então, o que quer dizer o seguinte, olha, já foi determinado por Deus, né, que a igreja fosse santuário do Deus vivo. Amém? Os crentes individuais são o que Cristo é o fundamento desta igreja, os crentes são as pedras vivas argamassadas umas às outras pelo Espírito Santo, formando a estrutura. Né? Agora, veja bem, tratando-se da vida espiritual de cada pessoa que professa de coração em fé a Jesus Cristo, lembre-se que quando a pessoa é convertida, ela nasce espiritualmente, não é isso? É chamado de bebê em Cristo. Né? E Pedro fala que se é bebê tem que tomar leite genuíno para promover o crescimento.
Pedro diz lá no final da sua carta, 3,18, ele diz: Antes crescei, capítulo 3, verso 18, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, o propósito de Deus para mim e para a sua vida, você que professa a fé, nós professamos a fé em Cristo, é de que nós cresçamos espiritualmente. O potencial já está aí, que é a vida que Ele nos deu. Nascemos, agora precisamos crescer. O pior é que tem muito crente encruado. Nanico, porque não cresceu espiritualmente. Ou não permitiu que o Espírito de Deus proporcionasse esse crescimento espiritual para ele. Não vem para a igreja, não vem para a escola bíblica dominical, não ora, não santifica a vida, não se envolve, não tem crescimento espiritual. Então, o propósito de Deus para mim, para a sua vida, é que este edifício bem ajustado, com a colaboração das partes, né? Porque cada pessoa, em tese, recebeu um dom de Deus. Esse dom é para a edificação da igreja, promover o seu crescimento harmonioso para a glória de Deus. Até que nós cheguemos o quê? A uma estatura padrão, que sou eu? É Hernando Dias Lopes? É Paulo Júnior, seja lá quem for? Não, o padrão é Cristo. Quando Paulo disse, sede meus imitadores, ele puxou para si a responsabilidade, não foi? De uma vida exemplar. Como eu sou de quem? De Cristo. Então, Cristo é o padrão. Cada crente deve se parecer com Cristo em seu viver. Andar direitinho, ético, humilde, consagrado, dedicado a Deus. Tem falhas? Tem. Na medida que a gente vai buscando a Deus, irmão, Deus vai nos fortalecendo espiritualmente e a gente vai crescer espiritualmente. Aí você não vai ser mais enganado por heresia, com bobagem, correr de um lado para outro, reclamar de igreja, de pastor, de oficiais de igreja, reclamar disso. Você vai crescer espírito, você é uma pessoa madura na fé, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida do seu povo. É que todos nós cresçamos, porque nós fomos constituídos um santuário, onde Deus habita pelo seu Espírito. Então, essa é a proposta do Evangelho. Continue, Bruno, aí, por favor. Sim, aí, filhos obedientes, né? Evidenciar o fruto do Espírito. Olha, nós estamos, irmãos, é um mundo fascinante. Mundo digital. Né? E tem muito crente enrascado com esse mundo. Crentes que acessam site pornô, e desculpa as mulheres, mas é verdade. Crentes que não estão nem aí. O que a gente, não que nas redes sociais, que eles não são loucos. Alguns já colocaram coisas nas redes sociais, em redes privativas, que arrepia. Mas ele não vai colocar isso no Facebook, ele não é louco, porque todo mundo vai em cima. Mas tem muitos colocando aí, coisas se envolvendo em coisas que não devem se envolver. Interessante que as pessoas cometem o erro e na bota propagam o erro nas redes sociais. Pense! Redes sociais, meu irmão, você que está me ouvindo aí em casa, é para você promover a glória de Deus. Não quer dizer que você não coloque alguma coisa de sua família, sua, tudo bem. Mas crente passa pela vida todinha nas redes sociais, são craques. Bota um versículo sequer para promover a glória do Senhor nosso Deus. Você é um templo santo do Senhor, meu querido. Separado por Deus para o serviço. Foi salvo, chamado para a salvação, separado para o serviço. Para viver para a glória de Deus. Entenda isso pelo amor de Jesus Cristo. Você está aqui neste mundo, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva! Para viver para a glória de Deus. Agora precisa crescer. Não dá trabalho. Quem cresce espiritualmente não dá trabalho à igreja. Trabalha, mas não dá trabalho. E quando vê um crente começa coisas esquisitas assim, é porque, infelizmente, encruou no crescimento espiritual. A proposta é, vamos crescer, irmão. Dá uma ênfase à palavra, à oração, se juntar, divulgar o evangelho, fazer as coisas de Deus. Vamos se juntar, porque isso aí é como se fosse assim, irmãos, um tiçãozinho. Bota uma fogueira e tira o tição.
Vai fazer o quê? Vai esfriar. É por isso que quando as cartas das igrejas terminam, Jesus falando de épocas, né? Também encontramos uma igreja que era fria, era quente, era morna, rica, tinha tudo, mas não tinha a graça de Deus na vida dela. Pobre, miserável, cega, nua. Vamos lá, Bruno. 2. Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Pronto, já foi dito por Paulo, revelado que a igreja, tanto a igreja no seu conjunto, como o crente individual, ele é morada de Deus, através do Espírito. O lugar é santo. Amém? Onde Deus, olha o qualificativo da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Espírito que? Santo. Santo, puro. Aí habitando num corpo que foi regenerado pela graça divina, mas que gosta ainda do pecado. E ainda é propensa ao pecado. Então há uma batalha espiritual muito grande. Paulo diz que é a carne militando contra o espírito e o espírito contra a carne. Quem vai vencer essa luta? Depende de você, depende de mim. A responsabilidade é nossa. É que nós mais alimentamos. Se você alimentar seu espírito através da palavra, da oração, evidentemente que esse Espírito de Deus que está em você vai subjugar, vai crucificar, vai dominar a natureza humana inclinada ao pecado. Aí você vive uma vida de santidade para a glória do Senhor. Está aí na sua mão os recursos, a palavra, a oração, a comunhão com a igreja de Cristo. Vamos lá, Bruno. Item 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Muito bem, então, irmãos, agora a igreja, como eu falei, tanto a igreja como comunidade, o corpo místico de Cristo também, na sua totalidade, e o crente individual, ele é morada de quê? Do Altíssimo, que antes era no templo lá, no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém. Na nova dispensação, na nova aliança, Deus resolveu graciosamente habitar na minha vida, na sua vida, através do Espírito e está presente todas as vezes que nós nos reunimos para a celebração em nome de Cristo. É por isso que o texto diz: neles habitarei e entre eles andarei. Então, quando um crente não tem essa consciência, fica complicado na sua vida. Porque ele, às vezes, desonra a si mesmo e desonra também a igreja quando não participa, não se envolve com seus projetos, com as suas reuniões, com seus cultos. Por quê? Porque Deus, irmãos, prometeu estar presente. Se Ele está presente, o mínimo que a gente pode fazer é honrar com a nossa presença, a presença dEle no meio do seu povo. Então, por isso, crente assistente, isso não está fora do propósito de Deus. Talvez não seja nem convertido. É preciso reconsiderar, é porque, agora, como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor, ou seja, separado para quem? Uso exclusivo de Deus. Aonde? Pode ser no trabalho, na sua casa, no colégio, nas suas atividades, porque a vida cristã, ela extrapola o santuário.
ela vai para fora, vai para a sua casa, para o seu comércio, para o seu estudo, para o seu negócio e assim por diante. Extrapola. Então, quem é crente aqui deve ser crente ali e acolá. Por quê? Porque ele é um templo santo do Senhor e nunca mais Deus vai se separar dele. Pode ser que ele esteja entristecido. Aí é outra coisa. Aí vem a recomendação de Paulo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. E pode ser também que esse entristecimento do Espírito provoque um apagão espiritual. Aí Paulo diz, não apagueis o Espírito. Precisa acordar, irmão. Ele disse na carta aos Efésios, desperta, ó tu que dorme, levante dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então a igreja precisa acordar, queridos. Vamos lutar pela nossa vida espiritual, porque não está tudo garantido para nós, em Cristo. Continue, Bruno. Agora a síntese, né? Síntese do tópico 3. Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. A pessoa? Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Coisa linda, né? Agora você, eu somos templos de Deus, separados para uso exclusivo de Deus. Se foi no trabalho, como dona de casa, como esposa, como pai, como profissional, como seja lá autônomo ou empregado de alguma instituição qualquer, o comércio ou governo, não importa, você é um templo santo do Senhor. A luz que está na sua vida brilha. Amém? As pessoas vão ver em você a Cristo, a glória de Deus. Concluindo, Bruno. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé, a estatura, o padrão, né? A pedra angular é Cristo. Não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Que Deus graciosamente nos abençoe nesta manhã. Esta palavra enche o nosso coração, meu e seu, aqui presente, e os queridos que se encontram aí nas redes sociais e aqueles que hão de ouvir essa preleção, esta lição aqui nesta manhã. Vamos de manhã, são 11h10. Queremos agradecer a Deus, queremos convidar você que está nos assistindo em casa, lembrar que hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. O nosso culto começará às 5 horas da tarde, todos os oficiais aqui presentes, para nós juntos celebrarmos ao Senhor num culto e culminando com a celebração da ceia do Senhor, que é um dos sacramentos que Cristo ordenou que a igreja ela realizasse ao longo da sua existência aqui na face da terra. Bem? A tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Pai, nós queremos te agradecer por este momento que passamos aqui na tua casa, diante de tua presença, para estudar a tua palavra. Queremos te agradecer pela graça concedida à tua igreja para ser santuário de Deus, do Deus vivo, Deus Espírito que habita cada um de nós e habita também no meio da igreja como um todo e também nas nossas reuniões, conforme a tua palavra nos revela. E servido a vivermos uma vida de santidade, vivemos aquilo que somos em Jesus Cristo. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém.